Eduardo, agora o comando é seu, por favor. Opa, estamos dando início ao primeiro painel, com o tema de fator de transformação, segurança pública e qualidade de vida. Sem demérito dos outros temas, eu acho que esse tema é o mais importante de todos, porque é a linha final, é o que a gente espera de um bom projeto de iluminação, é o impacto na segurança pública e o impacto na qualidade de vida das pessoas. O ano passado, em março do ano passado, nós fizemos uma missão da Abrase ao município de São José dos Campos, que foi a primeira cidade certificada como cidade inteligente do país, e eu ouvi de um secretário responsável pelo projeto de que o foco é o cidadão. Os projetos de cidade inteligente, de PPP, têm que ter esse foco, e é por isso que eu estou colocando esse tema aqui como um dos mais relevantes do fórum. É um privilégio para mim estar conduzindo esse painel, e é uma responsabilidade para nós aqui, porque nós estamos tratando da linha final, né, do resultado final, do que se espera dos projetos. Eu vou começar aqui na ordem, até porque é a única mulher na mesa, com a doutora Rejane Relva Romano, que vai tratar aqui do subtema do painel, que é aproveitamento e valorização do espaço urbano. Já a doutora é diretora de Cidade Inteligente do Smart Campus Facem, em Sorocaba, não é isso? E já lhe agradeço aqui a presença e está com a palavra. Muito obrigada, bom dia a todos. Se puder colocar minha apresentação aí, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação prática de tudo isso. Nos últimos 10 anos, a Facens construiu uma cidade inteligente dentro do campus. E, a partir desta cidade inteligente, nós aprendemos e conseguimos colocar isso na prática em várias cidades do Brasil e até fora dele. Só esperando um pouquinho. Bom, vamos lá. Não está passando. O conteúdo dele não está... Eu acho que tem que ser daqui a pouco. Não, é que está tudo em branco. Ó. Vamos de novo lá, vamos ver se eles conseguiram baixar. Tem bastante vídeo aí, fotos. Nós estamos já com um MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes. Nós temos muito foco no ser humano, obviamente, por sermos da área de educação. Felizmente, parece que o conteúdo não está inteiro, mas tudo bem. Nós trabalhamos lá em 9 eixos, esses são os principais. Então, nós temos educação, cultura e artes, educação, energia. Trabalhamos também fortemente... a apresentação, infelizmente, não está inteira. O arquivo está corrompido, eu peço desculpas por interromper. Estamos tentando resolver, é um problema técnico. Ai, que pena. Aproveito para corrigir. Smart Campus Facens. Facens. Obrigado. Depois editamos. Tá bom. Eu vou esperar um pouquinho, então, para eles colocarem a apresentação correta. Eu acho que era bom conversar, então, com outra pessoa, enquanto eles ajustam lá a parte técnica. Então, na ordem, eu vou passar a palavra ao doutor Fábio Prieto, que eu disse ao senhor lá fora que o senhor estava sendo cortejado desde do primeiro fórum em 2023, que foi uma lembrança e uma indicação do nosso sócio no fórum, Leôncio Cardoso, diretor da Bilux, e finalmente conseguimos trazê-lo. E o senhor vai tratar aqui do tema de segurança pública e o subtema aumento de percepção de segurança através da iluminação pública. Então, passo a palavra aqui ao secretário de Justiça do Governo do Estado de São Paulo, doutor Fábio Prieto. Bom dia a todos, cumprimento os integrantes da mesa,
quero fazer uma saudação especial aqui ao Marcos Gerson, que é o presidente do IPEM, do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, meu colega de secretaria. Bom, eu acho que tem algumas razões para receber um convite com uma mesa tão qualificada como essa. A primeira é a minha experiência com a área e o desenvolvimento do setor elétrico em si. Eu vi, quando integrante aqui do Tribunal Federal de São Paulo, quando desembargador aqui do Tribunal Federal, eu por acaso, julguei várias ações, inclusive contra as privatizações do setor elétrico. Julguei, por exemplo, a ação que o Ministério Público Federal entrou contra o financiamento que o BNDES fez na compra da Eletropaulo. E nessas ações a gente via todo o planejamento, todo o escopo, aonde se queria chegar com isso, abrindo essa chave. Obviamente, indeferia a petição inicial, que não fazia o menor sentido. Aliás, todas essas ações de privatizações, é bom que os senhores saibam, da década de 90 para cá, nunca uma delas foi julgada procedente. Elas servem para causar um mal imenso ao Brasil, porque o processo mais violento de privatização do mundo foi o russo. Na Rússia, quando eles privatizaram, depois do fim do comunismo, eles fizeram lá um projeto de privatização que foi um verdadeiro projeto de privatização. Eles mataram mais de 200 pessoas durante o projeto de privatização, inclusive investidores estrangeiros. E depois o projeto que a gente tem uma carga de violência, não uma carga de violência, teve violência física, inclusive chegaram a agredir investidores estrangeiros aqui na entrada da Bolsa, é o brasileiro, em que a justiça brasileira prestou um grande serviço, e presta ainda um grande serviço, porque promove esse espalhafato todo, são ações sem nenhum fundamento, contra o Brasil, contra o setor elétrico, contra os vários setores do Brasil. São ações sem nenhum fundamento, mas que afugentam investidores para o setor de vocês e para outros setores, causam prejuízo imenso. Já está mais do que na hora de um governador, de um presidente da República, entrar com ações contra alguns juízes e alguns procuradores da República e responsabilizá-los pessoalmente pelos danos, que são danos de bilhões que eles causam ao Brasil. Isso é um problema que o Brasil precisa resolver urgentemente. Não é? Nenhuma ação de privatização que os senhores viram, seja no setor elétrico de vocês ou em qualquer outro, nenhuma, nunca uma ação contra uma privatização no Brasil foi julgada procedente no Brasil. Nunca. Mas todas elas causam um prejuízo imenso ao setor, inclusive ao setor de vocês, ao setor elétrico. Não é? Então, eu tive a oportunidade de conhecer, lendo as ações que são muito volumosas e vêm sempre com todo o planejamento do desenvolvimento do setor elétrico, o que se pretendia fazer com as privatizações, etc. E depois tive experiência como promotor de justiça aqui no Estado de São Paulo, fui juiz federal criminal há muitos anos aqui em São Paulo, fui presidente da turma de Direito Penal aqui, o Tribunal Federal aqui na Paulista pega o Estado de São Paulo e o Estado do Mato Grosso do Sul. É uma experiência singular, porque a gente opera com crimes internacionais, tendo o maior aeroporto da América Latina aqui em São Paulo, tendo o maior porto da América Latina, que os senhores estão vendo o que está acontecendo com a negligência do Estado, a gravidade da situação que nós chegamos aqui. Estamos instalando aqui, estamos disputando, é bom que saibam todos disso, nós estamos disputando em criar um novo Rio de Janeiro dentro de São Paulo. É disso que se trata. Não é? Quem tem casa no Guarujá aqui sabe do que eu estou falando perfeitamente. E, enfim, tive essa experiência como presidente aqui da seção de Direito Penal do Tribunal. Pegamos o Mato Grosso do Sul, onde nós temos a maior fronteira seca. Não é? Temos uma estrada construída em cima da fronteira. Os caminhões carregados de cocaína têm todo conforto para andar, e os carros em cima de uma estrada na fronteira. Somos se não o maior, dependendo da época da análise dos governos estrangeiros, o maior exportador de cocaína para a Europa e para os Estados Unidos. E agora estou no governo do Estado de São Paulo, muito ciente da importância da função que vocês têm. Quer dizer, o setor de vocês tem uma importância capital na solução de problemas graves do Brasil, inclusive o problema da violência. Bom, para nós que somos da classe média, da qualidade de vida. Não é? Todos nós somos hoje muito ameaçados pela insegurança pública,
de alguma forma, a gente aqui ainda se defende, mas é nas grandes periferias do estado mais rico do Brasil, que é São Paulo, e também no resto do Brasil, que as pessoas sofrem, as classes mais vulneráveis sofrem muito com a insegurança pública e sofrem por vários fatores. E um dos fatores é que vocês não conseguem ainda prestar o serviço que a gente deseja com a mesma qualidade que nós temos nas áreas mais abastadas. Todo o sentido do nosso governo, e aqui já falando um pouco do governo do Tarcísio, é para que esse setor de infraestrutura que vocês integram, que a gente avance com isso, melhore. Eu sei que foram feitas palestras aqui, acho que vamos ter a oportunidade de ouvi-la, falando de alta tecnologia do setor de vocês, mas todo o nosso movimento é para que a infraestrutura, e aí incluído o setor de vocês, que a gente consiga levar isso o mais possível, ampliar o máximo possível o serviço que vocês prestam, como privados, públicos ou semipúblicos, para melhorar a segurança pública e a qualidade de vida. O Tarcísio tem, obviamente, isso é público notório, uma formação total para essa questão da infraestrutura, gosta enormemente de discutir as coisas do setor elétrico, gosta de discutir porto, gosta de discutir aeroporto, gosta de discutir o setor de vocês, tem uma visão para isso, não é? E está fazendo todo o esforço para que a gente consiga ampliar o serviço que vocês prestam nos vários segmentos em que vocês atuam para a população, ampliar ao máximo. A minha combinação com o Tarcísio foi que, pegando o gancho aqui da cidadania, que alguém falou, quando ele me convidou para assumir a Secretaria de Justiça e Cidadania, eu sugeri a ele que a gente trabalhasse com um outro conceito, não de justiça e cidadania, mas de cidadania e justiça. Aliás, eu acho que esse é um grande problema do Brasil, eu falo isso há 30 anos, fui o primeiro brasileiro que escreveu sobre isso que vocês estão vendo aí acontecer no país. Acho que nós não acabamos a caminhada democrática, que foi começada nos anos 80, ela foi interrompida, porque, e eu fico muito à vontade para falar isso, porque sou advogado hoje, fui promotor, fui juiz, fui tudo, procuro tranquilizar meus colegas com o meu discurso, falo, vocês não vão perder importância, vocês só vão ficar normais. E o advogado, promotor e juiz, ele é importante em qualquer sociedade, né? Nós queremos que o sistema fique normal, não é que eles fiquem abaixo, mas para ele ficar normal tem que ter uma pessoa acima disso, que é o tal do cidadão. O cidadão tem que ser o protagonista. A gente precisa acabar essa moratória que a gente conseguiu, porque, na verdade, quando a gente fez a Constituição, e com vastíssimas promessas diante de recursos finitos, esse sistema, de certa forma, foi capturado por uma ideia, que não é a ideia de acesso a direito, é a ideia de acesso à justiça. E o sistema de justiça, de certa forma, criou uma moratória, não é? Porque, como ele opera muito lentamente no Brasil, ele criou uma moratória na implementação dos direitos, inclusive desses que nós estamos falando aqui, do setor de vocês. Então, a gente precisa tirar o time dos meus amigos aqui, voltar à normalidade, para que o cidadão não seja iludido com o acesso da justiça, porque a justiça não tem orçamento, a justiça dá liminar e anarquiza os orçamentos. Não é? Quando um juiz dá uma liminar e ele manda instalar uma escola onde o prefeito não tinha dinheiro e não instalou aquela escola, ele está dando uma liminar anárquica orçamentariamente e fiscalmente também. Então, a gente precisa fechar esse círculo e colocar a cidadania, não é? Construir partidos políticos consistentes, não é? Para ter uma discussão consistente, quem é de esquerda vota na esquerda, quem é do centro vota no centro, quem é na direita vota na direita, assegurar que os governos governem. Não é? A gente não pode prender presidente da República, não é, na terça-feira e solta na quarta, e depois prende de novo na quinta, e aí prende o outro presidente porque ele está incomodando a gente. O presidente que ganha a eleição tem que governar, não é? Não pode ficar tomando liminar de juiz todo dia aí. O juiz não foi feito para isso. O juiz não tem experiência administrativa, ele não conhece, ele não tem responsabilidade orçamentária,
e, portanto, ele não pode ser responsabilizado, como acontece aqui nas ações de privatização, não é que ele dá uma liminar, impede um grupo que ganhou, por exemplo, uma privatização no Brasil, causa um dano imenso à imagem do país, não é? Causa um dano econômico, porque isso repercute na insegurança jurídica que o Brasil tem, e é visto, e com toda a razão. Quer dizer, então, a gente precisa resgatar e acabar essa caminhada. Então, eu disse ao Tarcísio, vamos trabalhar com a ideia de cidadania, de justiça. Não é que a justiça não vai ser importante, porque depois de 10 mil anos, o homem já entendeu que tem que ter lá um juiz. Não é uma figura muito simpática, mas é o que a gente tem. O promotor, menos ainda, e o advogado cobra caro. Mas foi o arranjo que a gente conseguiu fazer dentro das limitações, dentro dessa bagunça que é a democracia, que também foi o que a gente conseguiu fazer de melhor. A gente tentou fazer a aristocracia, que era o governo dos melhores, e tivemos padres, papas maravilhosos, reis brilhantíssimos, tivemos também assassinos, psicopatas. Então, como a gente viu que o nosso repertório é limitado por uma tal de humanidade, nós caímos nesse regime anárquico, paradoxal, contraditório, conflituoso, que é o regime mais humano que tem, que é a tal democracia, que é essa bagunça que vocês estão vendo, mas que nos permite aqui conversar, divergir, e aqueles que perderem uma votação aqui não serão queimados na fogueira, não tomarão um tiro de fuzil, não cairão de um prédio aí, do 20º andar. Não é? Isso foi o que a gente conseguiu de melhor fazer. E precisamos fazer esse sistema operar em forma melhor. Então, esse é um plano geral que eu queria dar para vocês, da minha experiência. Queria dizer que o governo tem um olhar muito forte para o setor de vocês, e quanto ao fato de que vocês prestam um serviço de segurança pública, que o setor de vocês é importante para isso, isso a gente já sabe desde que a iluminação foi criada por gás nas cidades, que mudou na Europa. Não é? A tese já está mais que comprovada que vocês prestam esse serviço. Vocês não precisam afirmar isso, se legitimar, porque essa tese está legitimada pela história. Não é? Vocês estão avalizados pela história. Então, o que a gente precisa fazer é ampliar essa malha com a tecnologia que vocês têm, com cidades inteligentes, com planos de expansão, enfim, com todo um repertório que vocês têm, que a gente precisa otimizar e oferecer à população do modo mais econômico possível, com a melhor tecnologia, com o melhor planejamento. Eu acho que aqui em São Paulo a gente vive as contradições do Brasil. A minha secretaria tem um equipamento chamado SIC, Centro de Integração e Cidadania. São 18 prédios que estão espalhados nos lugares mais pobres de São Paulo. São lugares muito diferentes desse mundo aqui. A gente entra no carro aqui, anda 30, 40 quilômetros na pobreza, vai para a miséria, vai para o total desamparo. Quer dizer, isso também é São Paulo. A gente precisa chegar lá, precisa ter eficiência nisso, precisa fazer do modo mais econômico, precisa saber quem vai financiar. Não pode ter um modelo regulatório tumultuado, que o Judiciário hoje, o Ministério Público, intervém a todo momento. Eles não conhecem esse assunto. Não é? Cansei de participei de vários julgamentos sobre isso, promotor entrando com ação para baixar a tarifa. Não é? Eu falei, mas o que você sabe da tarifa? Você leu o plano de negócios, ou do governo, ou da concessionária? Nunca leu nada. Quer dizer, ele tomou um depoimento de 2 pessoas que queriam diminuir o valor da tarifa. Bom, mas isso eu também quero, todo mundo quer. Como é que vai fazer? Você vai dar liminar para todo mundo? Então, esse regime tumultuário de regulação, no qual se inclui o Judiciário e o Ministério Público, especialmente, não é? O Ministério Público tem um poder que só tem no Brasil. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Isso tem muito a ver com a operação da infraestrutura do Brasil. Nós importamos potássio de uma tribo canadense e pagamos em dólar para a tribo canadense. E temos uma mina de potássio aqui que o Ministério Público entra com a ação dizendo que tem que proteger o índio brasileiro morrendo de doença de barriga, as crianças morrendo, e impede que a gente explore a mina aqui. Quer dizer, isso precisa ser objeto de uma reflexão nossa. Não é? Que autoridade que tem um procurador da República para fazer isso? Que autoridade que um juiz federal tem para fazer isso? Quer dizer, esse modelo regulatório, que tem uma grande influência no setor de vocês também, e toda a infraestrutura do Brasil, ele precisa ser revisto. Nós não podemos continuar fazendo isso.
A gente precisa racionalizar para que vocês tenham mais liberdade de atuação, o que não implica dizer que terão menos responsabilidade, ao contrário, vão ser mais cobrados para que sejam mais econômicos, mais eficientes, etc. Mas você, para cobrar, tem que ter um regime eficiente também, e a anarquia não é eficiente. Então, a gente precisa remodelar isso para que vocês, que não precisam provar mais nada para ninguém, porque ninguém discute que a iluminação pública é um fator de segurança pública e é um fator de qualidade de vida, para que vocês desempenhem a atividade que lhes cabe no setor privado, no setor público, e colaborem com o desenvolvimento do Brasil. Eu sei que não é momento para se estender, só queria dar essa mensagem pessoal minha, da minha experiência, de onde o governo quer chegar e porque nós achamos que vocês são importantes, basicamente é isso, e que nós queremos que o sistema funcione melhor. Essa é a minha participação, pela qual agradeço muito o convite e espero que vocês tenham sucesso na atividade de vocês para o bem do país. Obrigado pelas palavras, doutor Fábio. Eu queria colocar aqui, a gente, nesse primeiro painel, com apenas 60 minutos, nós tivemos acesso, mas não tivemos condição de colocar para a apresentação um TCC, um plano de trabalho de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, de um estudante de gestão pública, em que ele fez uma pesquisa em uma cidade do interior de Minas Gerais, de apenas 25 mil habitantes, que a iluminação pública, uma vez trocada por LED, uma vez melhorada, teve uma redução da criminalidade em 30%. Isso é fato, é real. Infelizmente, era o tempo que a gente precisava aqui para apresentar, mas esse fator de transformação é isso que nos move e tem que mover os gestores municipais, porque o foco é o cidadão, de transformar a cidade em uma cidade segura, em uma cidade que as pessoas vá à rua e frequente praças e parques e pistas de Cooper e outros logadouros públicos. Então, eu lhe agradeço muito as palavras e volto para a doutora Regiane, que já resolveu o problema técnico aí da apresentação dela. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho, então, dos 5G Smart Campus Facens, que é esse protótipo de cidade humana, inteligente e sustentável. Nós temos 100 mil metros quadrados, somos nota 5 no MEC, e o nosso foco sempre foi a inovação e a transformação por meio do conhecimento. Nós temos ali na Facens um foco muito grande em concentrar soluções que possam atender a nossa comunidade interna e externa, e, por isso, transformamos a nossa faculdade num laboratório vivo de cidades humanas, inteligentes e sustentáveis. Como eu dizia, nós trabalhamos em 9 eixos. Esses 9 eixos são energia, que é o nosso assunto de hoje, meio ambiente, mobilidade, segurança, educação, cultura e artes, indústria e negócios, urbanização, governança, e nós fazemos toda a integração via tecnologia da informação e comunicação. Nós temos ali o 5G operando desde 2020, fomos os primeiros a receber a tecnologia e, desde então, estamos fazendo projetos que realmente melhorem a qualidade de vida das pessoas. Tudo que nós fazemos está suportado pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, somos signatários no Pacto Global e focamos muito no conceito do ESG, Environment, Social and Governance. Somos um ecossistema de inovação, aberto a todos. Então, todos que estão aqui estão convidados e convocados a usarem o nosso ambiente para prototipar, testar e trazer para a sociedade soluções melhores e mais eficazes.
Temos ali um laboratório de indústria 4.0, onde a tecnologia foi amplamente utilizada na parte de iluminação, também por conta das câmeras e da visão computacional. Trabalhamos fortemente nessa parte de prototipação, fomos os primeiros a trazer o Fab Lab para o interior do Brasil e hoje temos isso dentro de um shopping disponível para todas as crianças e jovens para aprenderem também. Desenvolvemos toda a parte de gamificação, então temos aplicativos desenvolvidos pelo LIGA, que é o nosso laboratório de inovação de games e apps, que faz com que a gestão da iluminação pública fique na palma da mão das pessoas. Estamos trabalhando também fortemente na parte de inteligência artificial, inclusive aplicada à iluminação pública. Temos esse carro autônomo que foi desenvolvido dentro do nosso campus, já está rodando em empresas do Brasil e do mundo. Participamos também do Plano Nacional de IoT e estamos dentro das 4 áreas prioritárias com projetos na área de inteligência artificial. Temos um centro integrado de cidades e ali nós observamos como que a iluminação pode ser aplicada utilizando-se a ferramenta BIM, Building Information Modeling Systems. Também trabalhamos muito com esta parte toda social. Então, nós temos o LIS, que é o Laboratório de Inovação Social. Em cima disso, nós criamos um MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes e tivemos a grata oportunidade de visitarmos a cidade de Lleida e verificarmos toda a iluminação pública que foi implementada na Europa e entendermos quais eram os impactos no contexto urbano. Foi sensacional. E vimos que isso também melhorou bastante a parte de saúde. Então, nós também trouxemos todo o conceito de saúde 4.0, com robótica, com internet das coisas e com a integração de tudo isso, colocando os nossos cidadãos no centro. Então, este laboratório vivo de cidades inteligentes, humanas e sustentáveis, ele foi criado baseando-se não só na tecnologia, apesar de nós termos ali mais de 350 projetos que já foram desenvolvidos, obviamente no conceito de energia também, trocamos todas as nossas lâmpadas LED por lâmpadas, todas as nossas lâmpadas antigas a vapor por lâmpadas LED, temos ali estações e gerações fotovoltaicas e fizemos um CCO, um Centro de Controle Operacional dentro do campus. Esse controle ele é conduzido hoje por várias pessoas, e eu queria destacar que este vídeo que os senhores estão vendo foi feito por um autista, que uma cidade humana inteligente, ela precisa ser inclusiva, e a iluminação tem um grande impacto nisso para os autistas. Então, aqui, como os senhores podem ver, nós fazemos toda a telemetria do campus, colocamos a iluminação pública, fazemos a telegestão da iluminação pública, controlamos água, controlamos os nossos resíduos, que vão desde os nossos lixos orgânicos a bitucas de cigarro. Fazemos uma série de projetos sociais que são estendidos e são extremamente ligados à segurança. Nós também temos ali uma parceria muito grande com as empresas que controlam e que criam soluções inovadoras para cidades inteligentes. Então, na exposição aqui, temos parceiros também que estão trabalhando conosco. Isso nos permitiu levar Sorocaba a ser reconhecida como uma Fab City. O que é uma Fab City? É uma cidade que age com pensamento local, pensando de forma global. Então, a iluminação pública é uma das instituições que tem lá dentro. Por exemplo, transformamos Sorocaba nessa Fab City e criamos a política de cidades inteligentes e o conceito de sandbox de Sorocaba, colocando a cidade inteira
como um ambiente de prototipação, ou seja, o que fizemos dentro do campus, levamos para fora do campus e estendemos isso para toda a cidade e a região metropolitana de Sorocaba. Este é o Parque Tecnológico, acabamos de instalar o poste, onde agrega todas as tecnologias que vão ser testadas na cidade para mobilidade urbana, segurança pública, gestão de incidentes, iluminação pública, botão de pânico, tudo dentro deste mesmo instrumento público, que é o poste, que nós temos vários dentro das cidades. Saímos do nosso habitat natural de Sorocaba e acabamos chegando a outras cidades, como é o caso da Vila Velha. Então, nós temos ali em Vila Velha o consórcio que foi citado aqui pelo senhor Pedro, muito obrigada por ter nos citados. A Splice, ela é a responsável por esse consórcio. Conseguimos ter, com toda a troca das lâmpadas, 63% da redução da carga e 89% de aprovação pelos munícipes. Além disso, nós instalamos 37.537 luminárias, que tem todo o potencial para fazer a descoberta de lâmpadas queimadas, luminárias piscantes, os gateways que estiverem fora do ar, a luminária que está fora do ar, a luminária que está acesa durante o dia, e nesses mesmos instrumentos colocamos ali câmeras que também participam da muralha eletrônica, principalmente nas outras cidades que nós estamos trabalhando, como é o caso de Albertina. Então, aqui são alguns exemplos de como é que ficou a iluminação, né, e o ambiente pós a instalação destas luminárias. Vejam a orla da praia, ficou lindíssima, e nós temos até um vídeo aqui que mostra bem como é que ficou após essas trocas de lâmpadas. Desde a troca de lâmpadas e manutenção até o monitoramento e atendimento das chamadas de urgência, utilizando modernas técnicas e equipamentos de ponta. Segurança, economia do dinheiro público, eficiência e muita inteligência na gestão da iluminação são os resultados desse trabalho. Smart Vila Velha. Depois desse trabalho, também fomos para a parte do CPGI, onde estão envolvidas 8 cidades, mais de 93 mil habitantes, com uma economia de simplesmente 67% dos custos de energia. E ali nós adotamos uma cidade, que é a cidade de Albertina, é uma cidade com 3.015 habitantes, então eu fico brincando lá na Facens, que eu sou a prefeita da Facenzópolis, que nós temos quase 5.000 habitantes e que a gente achou uma de 3.015 habitantes e ajudamos a transformar esta cidade, começando pela iluminação. Gerais, Albertina, uma cidade do futuro. A Smart CPGI, uma empresa do Grupo Splice, criou, junto ao governo da cidade, uma referência urbana em segurança, fluidez, inovação e tecnologia. Albertina é hoje um modelo de cidade inteligente. A iluminação pública é a infraestrutura principal que possibilita a implementação de cidades inteligentes. 505 luminárias são totalmente modernas e 100% telegeridas. Todos os pontos de iluminação pública estão conectados ao Centro de Controle Operacional. A muralha eletrônica faz o monitoramento de trânsito e de veículos 24 horas por dia. Câmeras de monitoramento Speed Dome 360 graus, que contam com captação e transmissão de imagens em tempo real, além de ter a inclusão do IVA, Intelligent Video Analytics, para detectar ocorrências. A estação meteorológica realiza medição climática e coleta de variáveis do clima. O AP, instalado em pontos estratégicos, fornece internet livre para a população em uma ampla área de cobertura. E toda a malha tecnológica é comandada por um único sistema. O Sistema Integrado Inteligente Splice é um dashboard de monitoramento e controle de dados, telegestão de iluminação,
câmeras de trânsito, estação meteorológica, tudo é controlado por ele. E a população pode e deve participar da gestão da sua cidade. Permitindo a consulta de dados pelos cidadãos, a plataforma de análise de dados tecnológicos oferece velocidade, eficiência e melhor compreensão da cidade. Com o app Fala Aí, o munícipe abre chamados e relata ocorrências, utilizando georreferenciamento, além de acompanhar o andamento de solicitações. Um canal direto entre população e prefeitura. Albertina tornou-se eficiente na gestão pública e ágil nas decisões, oferecendo assim mais inovação e qualidade de vida para a sua população. O Smart CPGI, referência no conceito de cidades inteligentes, está pronto para tornar sua cidade também um modelo de segurança e tecnologia. Consórcio Smart CPGI e Município de Albertina, uma parceria para o futuro. Então, vejam que o que a gente fez dentro de um campo universitário foi estendido para fora dele, levando conhecimento a serviço da população. Com isso, nós entendemos que, com todos esses centros de inovações da Facens, mais o centro de referência reconhecido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como uma referência da aplicação de soluções de internet das coisas para a humanização, mais o nosso 5G, nós estamos levando para todos os nossos alunos e a comunidade uma educação 4.0, que é o nosso objetivo, que é transformar o mundo por meio da educação. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de colocar um pouco do que nós estamos fazendo e convido a todos que estão aqui, que queiram testar em um ambiente controlado e depois escalar essas soluções fora dele, para que participe conosco do Smart Campus Facens. Muito obrigada. Doutora Regiane, estou impressionado. Porque é uma iniciativa privada, né? Privada, sem fins lucrativos, de um grupo que tem 50 anos de mercado. E a gente, no dia a dia, fala muito de cidade inteligente, e vocês fizeram um campus inteligente. Sim. Que isso multiplica. Né? Nós estamos vendo aí uma cidade albertina, 3 mil habitantes, 3 mil. 5.500 pontos de Iluminação. de luz. E, como disse Pedro aqui, nós temos um país com 5.570 municípios, não é isso? Então, tem muita oportunidade, é isso que estimula a gente nesse setor, o quanto a gente tem para crescer e para investir. Muito bem. Eu fiquei encantado o ano passado eu disse aqui que nós visitamos o projeto lá de São José dos Campos, conhecemos lá o CCO, que eles chamam de CSI, é o Centro de Segurança e Informação, Segurança e Inteligência, e conhecemos também o Parque Tecnológico, e eu vou lhe procurar para a gente fazer uma visita à Brase, se a ABCIP quiser se incorporar. Pedro foi, inclusive, na visita lá o ano passado, não foi, Pedro? Se quiser juntar aí, a Bilux também está convidada, e a gente marca uma data para fazer essa visita, conhecer mais o projeto e se aprofundar um pouco mais. Eu vou ter um imenso prazer em recebê-los lá. Nós estamos apresentando esse projeto, pessoal, a gente não dá valor para aquilo que é construído no Brasil, mas nós já apresentamos esse projeto, já fomos premiados na Alemanha. Nós concorremos com o Fraunhofer, e a Facens, de Sorocaba, ganhou o prêmio de transformação digital para cidades inteligentes, né? Nós também já apresentamos esse projeto em Dubai, na China, na Índia, na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos. E esse MBA que eu contei para vocês, o objetivo é: escolham uma cidade, estudem esta cidade com profundidade e, a partir daí, apliquem os 9 eixos que nós edificamos e
transformem esta cidade. Então, para vocês terem uma ideia, todos os nossos alunos e ex-alunos do MBA, que está na 10ª turma, neste momento, cada um escolheu uma cidade do Rio Grande do Sul, e todo o conhecimento aplicado no curso vai ser levado até a população que está precisando. Então, é a academia fazendo o papel dela, que é levar a melhoria da qualidade de vida por meio da educação. Todos que estão aqui estão mais do que convidados a nos visitarem. Vai ser um prazer poder mostrar isso detalhadamente para vocês. Muito bem. O projeto é tão bonito que teve bis, né? Você viu? Bom, muito obrigado e parabéns, doutora Regiane. Dando sequência aqui ao painel 1, eu vou pedir aqui a palavra de doutor Rui Soares, e que tem, nesse painel, o subtema de potencial de iluminação urbana na composição da atmosfera noturna. Com a palavra, doutor Rui Soares. Muito obrigado. Depois dessa fala esclarecedora, doutor Fábio, e inspiradora, doutora Regiane, eu queria primeiro agradecer a uma pessoa que não está aqui, a doutora Betina Martal, que deveria estar aqui no meu lugar, mas ela mora em Porto Alegre. Então, ela está lidando com o caos que se tornou aquela cidade. Eu tenho acompanhado bem de perto, pelos relatos dela. A situação é muito mais séria do que nós percebemos aqui de longe, né? Ela que está lá no meio dos resgates, das medidas, está sofrendo com falta de tudo. Inclusive, ela não poderia dar essa palestra remotamente, porque não tem internet. De vez em quando tem uma internet do telefone. Talvez ela esteja conseguindo nos assistir se a internet do telefone dela está funcionando agora. Mas eu fico muito honrado de estar aqui em nome dela, porque é a pessoa cujos passos eu sigo. Foi a primeira, ou das primeiras pessoas, pioneira no Brasil, em pesquisa em luz e saúde. Foi o tema de doutorado dela. E é o tema do meu doutorado também, né? Luz e saúde. E eu queria trazer para vocês esse outro lado, que tem uma relação muito forte com a fala da doutora Regiane, que é o ser humano no centro das coisas. A arquitetura tem passado por uma transformação conceitual. Hoje nós falamos em neuroarquitetura. Aliás, eu falo que é o mundo das neurocoisas, né? Neuroarquitetura, neurodesign, neurobusiness, neuromarketing, assim por diante. O que é isso? Simplesmente são conhecimentos atuais da neurociência aplicados nas nossas atividades, nas demais disciplinas. E quando nós falamos de neuroarquitetura, nós temos um braço da neuroarquitetura que é a neuroiluminação. O que aconteceu nessa evolução? Desde que a luz elétrica foi criada, nós falamos de que a função da luz era basicamente dar suporte à visão. Conceitualmente, na metade do século passado, nós tivemos uma mudança, uma transformação conceitual, em que a luz passou a trazer outros fatores também, muito de subjetividade, de trazer para o espaço uma atmosfera, trazer para os ambientes, quer sejam externos ou internos à atmosfera, aproveitamento do espaço urbano, evidentemente. Tivemos que lidar também no século passado com as questões de eficiência energética. E, atualmente, na década de 90, durante toda a década de 90, os neurocientistas lidaram com uma questão. Parece que nós temos no olho um fotorreceptor que não serve para ver, e sim para comunicar para o cérebro se é dia ou se é noite. Então, durante toda a década de 90, do século passado, houve essa pesquisa da parte dos neurocientistas, quando, em 2002, eles fotografaram esse fotorreceptor. Então, descobriram que era verdade, existe realmente dentro do olho um fotorreceptor que não serve para enxergar, e sim para informar se é dia ou se é noite. E, a partir daí, como funciona esse fotorreceptor? Qual é a luz, ou qual é a parte da luz, o espectro luminoso, que aciona esse fotorreceptor, que informa para o cérebro que é dia? Será que é todo o espectro luminoso? Será que é só uma parte dele? Bom, hoje nós sabemos que é uma parte.
tem uma determinada dose, tem uma determinada porção do espectro, que a gente já fala muito da luz azul. Hoje em dia, a luz azul é a luz que informa para o nosso cérebro que é dia. E isso é um perigo se não for dia. Então, nós hoje, com a modernidade, com as nossas atividades, nós passamos grande parte do nosso dia dentro de espaços fechados, como agora. Será que a luz dessa sala está dizendo para o meu cérebro se é dia ou que é dia? Porque é. E à noite, com a iluminação urbana, será que a iluminação urbana não está também trazendo uma informação errada para o cérebro das pessoas de que é dia, quando não é? Então, essa exposição irregular à luz, nós temos um arcabouço gigante de estudos que comprova que essa luz é nociva, essa luz faz mal. Então, hoje, a luz não dá apenas suporte à nossa visão. A luz, hoje, atua como suporte à nossa saúde, como um todo. Nós falamos dos aspectos visuais e não visuais da luz. Os não visuais são os psicológicos, emocionais, que têm uma relação muito grande com as nossas experiências, com a região do país em que nós vivemos. A exposição à luz culturalmente é diferente de um lugar para outro, e por questões também geográficas, evidentemente, mas tem uma parte biológica também. A luz, ela é um estímulo para a nossa produção hormonal, ela modula todas as nossas questões neurocomportamentais e neurofisiológicas. E eu fiquei muito assustado com isso quando eu comecei, porque eu comecei a estudar esse assunto em 2016, fazendo mestrado em luz e saúde, em arquitetura, mas pesquisando luz e saúde. E em 2016, eu investigava se a luz de LED que a gente tem dentro de casa, ela pode trazer alterações hormonais ou alterações fisiológicas, temperatura corporal, produção de melatonina e a pressão arterial não foi temperatura corporal, e de o ciclo vigília-sono. E eu constatei que sim, né? A grande maioria das pessoas estudadas, elas apresentaram alterações hormonais e de ritmos biológicos por causa da luz de casa. E o que acontece com a luz urbana? Eu hoje ando pela rua, muitas vezes baixando a cabeça, porque tem o painel de LEDs, o painel da construtora, que está com um novo empreendimento, que dá um banho de luz na gente quando passa, e tem a própria iluminação urbana, aquela iluminação que os condomínios instalam que acende na cara da gente quando a gente passa, né? Além de ofuscar, além de ter um incômodo visual, aquilo está trazendo uma informação para o meu cérebro de que é dia. E um flash de luz no olho da gente à noite causa a inibição imediata do hormônio melatonina. A gente chama supressão aguda de melatonina. E a melatonina depois pode levar até 2 horas e meia para voltar a ser produzida pela glândula pineal, que fica no nosso cérebro. Bom, isso tem relação com várias doenças, relação com obesidade, por causa da produção de hormônios, relação com diabetes tipo 2, relação com depressão, relação com câncer. Né? Tem uma professora minha da Faculdade de Saúde Pública da USP, doutora Cláudia Moreno, que foi convidada pela Organização Mundial da Saúde para participar de um grupo que investigava se a luz noturna é cancerígena ou pode contribuir para câncer. E a resposta deles foi que sim. Tem uma classificação, se não me engano é B, alguma coisa, não me lembro, mas a luz noturna ela contribui para o desenvolvimento de câncer. Tem uma outra estatística também, que foi um estudo que foi repetido, porque a gente duvidava desse resultado, de que trabalhadoras noturnas, especialmente enfermeiras em hospitais, possuem 50% mais chance de desenvolver câncer de mama. 50%. Não é pouca coisa. E o mecanismo fisiológico que se dá é porque, com a supressão de melatonina noturna pela luz, a gente terá um excesso do hormônio feminino, estrogênio, durante o dia. Os homens também produzem estrogênio, mas as mulheres muito mais. Enfim, então, o excesso de estrogênio, de produção de estrogênio durante o dia, para algumas mulheres é altamente cancerígeno. Então, tem todo um desequilíbrio hormonal que acontece por causa da luz que nós projetamos. Hoje, eu me dedico há 15 anos a projetos de iluminação. Eu tenho 35 anos de experiência na área de iluminação,
mas os últimos 15 anos em projetos. E hoje, a partir desses estudos e um pouco do que eu falei aqui, eu tenho certeza absoluta que a solução para essa questão da saúde, da iluminação saudável, ela passa pelo projeto de iluminação e por estratégias de produção da luminária. Então, controle do sistema óptico, composição espectral da luz, né? A gente tem alterações importantes da norma 5101 aqui, que vai ser falado hoje no final da tarde pelo coordenador do Comitê de Norma, Paulo Candura, e a gente tem a Silvia Carneiro aqui na primeira fila, que foi uma pessoa importantíssima para isso, né, para essas mudanças. E aí, hoje, quando a gente fala de neuroarquitetura, de neuroiluminação, significa que nós não iluminamos mais os ambientes. O raciocínio não é mais esse. Nós iluminamos para atender às necessidades das pessoas. E quando você ilumina para atender às necessidades das pessoas, visuais e não visuais, você terá ambientes muito bem iluminados, né, como resultado. Então, inverteu essa mão, né, porque nós ainda iluminamos pensando nas questões apenas visuais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem daqui tem sonolência durante o dia? Levanta a mão. Sonolência durante o dia. Tá. Quem aqui tem insônia à noite? Ok. Bom, eu acho que a gente consegue ilustrar um pouco. Pergunta quem não mentiu. Pois é, quem não mentiu? Então, a questão muito disso tem relação com a luz. Quando a gente fala a doutora Regiane falou também dos neuroatípicos, nós estamos voltando muito a atenção para os neuroatípicos hoje em dia. Será que nós estamos considerando a parte de trepidação da luz, o efeito estroboscópico chamado de flicker, na iluminação pública, que tem uma relação, tem origem na qualidade das fontes de alimentação, ou drivers? Então, é todo um conjunto, é todo um debate que precisa acontecer para que cada vez mais o ser humano realmente seja contemplado, seja o principal ator deste processo do qual nós todos fazemos parte. Vou terminar dizendo 3 exemplos pessoais, né? Porque quando a gente fala de luz, a gente está quase falando do que aconteceu com o cigarro, né? Então, o cigarro era elegante fumar durante muito tempo, né? Era extremamente bacana fumar, até que se começou a suspeitar que poderia causar câncer, poderia fazer mal à saúde. Hoje nós temos certeza absoluta. Mas quanto do cigarro faz mal à saúde? Quanto do cigarro dá câncer? Se eu fumar um cigarro por dia, eu vou ter câncer? Se eu fumar 10, 20? Então, é um efeito que acontece no longo prazo. Os malefícios da exposição irregular à luz também acontecem a longo prazo. E nós, por uma questão de falta de conhecimento, nós não atribuímos vários problemas à luz. Eu já tive vários clientes que tinham enxaqueca crônica e que os médicos não resolviam. E a pessoa dizia, deve ser estresse, porque quando eu viajo, eu não tenho mais enxaqueca. Quando eu volto para minha casa, eu tenho enxaqueca. É por causa do estresse do dia a dia. As pessoas não atribuem a possibilidade de ser a luz. E, no caso desses 3 clientes, era trepidação, era flicker. Né? Imagina para os neuroatípicos, gente, o horror que deve ser ficar sujeito, né, exposto a uma luz que trepida, porque muitos deles percebem essa trepidação, visualmente até. Um incômodo absurdo. O neuroatípico, especialmente o autista, ele precisa de menos estímulos. E o flicker é um estímulo insuportável para essas pessoas. Bom, as 3 experiências que eu tive. Uma delas, eu morava no Rio de Janeiro, numa casa maravilhosa, que tinha um poste na frente da minha casa, que trocaram por LED, e me dava um banho de luz intrusa dentro da minha casa, né? E do meu quarto, inclusive, e da minha sala. O lugar era maravilhoso, com exceção desse pequeno episódio, né? Esse fato. E eu fui ao médico, um endocrinologista, querendo emagrecer, aquela coisa de saúde, buscar saúde por meio dos médicos, né? Enfim. E ele falou, olha, me pediu exames, os exames estavam todos alterados. Hormônios alterados, cortisol alterado, estrogênio aumentado, cortisol estava aumentado também. E aí ele queria me dar medicamentos. Eu falei, não, eu já estava estudando esse assunto, né? Eu falei, não, deixa eu fazer uma experiência. Eu coloquei um óculos filtro, um óculos laranja,
à noite, gerando o que nós chamamos de noite biológica, e que me protegia dessa luz intrusa que acontecia do sistema de iluminação pública. Eu fiquei um mês usando esses óculos. É um óculos que, quando a gente coloca, o mundo parece laranja, né? Tudo fica laranja, mas a gente se acostuma. Felizmente, nós nos adaptamos e a gente deixa de enxergar tudo laranja em 15 minutos, mais ou menos. E repeti os exames, todos normais. Então, esse foi um primeiro sinal de alerta de que eu recebi, de que, opa, tudo que eu leio, tudo que eu estudo, parece que realmente é isso mesmo, né? O segundo foi, na pandemia, eu escolhi um quarto na minha casa que tinha, para ser escritório, o tal do home office, né? E eu ficava o dia inteiro nesse quarto, que tinha pouca luz elétrica, mas também não tinha luz natural, porque tinha um prédio do lado, a 8 metros de distância. Uma coisa que a gente não está considerando hoje em dia é o sombreamento dos edifícios novos sobre os antigos, que provavelmente vai trazer um aumento de prevalência de depressão, porque foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei deprimido, né? Diagnosticado com depressão. E, à medida que eu tomei, eu mudei de quarto para um outro quarto que tinha bastante luz natural. Eu aferi essa luz. Hoje nós conseguimos aferir isso, né? A luz para os ritmos biológicos ou para os ritmos circadianos. E eu também, em muito pouco tempo, acabou a depressão. Coisa de 3 semanas, 4 semanas, acabou a depressão. E o terceiro e último caso que eu queria falar, também pessoal, é que meu pai tem Alzheimer e que, na época também da pandemia, ele ficava dentro de casa o tempo todo, numa sala com muito pouca luz elétrica também. E o Estado de São Paulo tem uma arquitetura das casas do Estado de São Paulo predominante, tem as varandas, que são baixas e que sombreiam as salas. Então, as salas são escuras, normalmente. Isso acontece na casa dos meus pais. E meu pai passou a ficar completamente... a ter horários completamente diferentes de tudo. O corpo dele começou a funcionar de um jeito ruim. Já com Alzheimer, tinha dia que ele sentia fome para jantar às 11h30 da noite, ele não dormia direito, era um horror. Uma pessoa com Alzheimer sem dormir é algo desesperador para quem cuida desse idoso, desse paciente. E eu tive essa experiência. Eu tive um dia que eu fui dormir com ele, eu fui dormir às 6 horas da manhã, porque ele ficava inquieto demais. E aí eu tomei a seguinte medida: instalei um sistema de iluminação diurna na sala que ele ficava, na sala da TV, que ele ficava o dia inteiro, e calculada essa luz para que trouxesse estímulo diurno. Meu pai voltou a comer nos horários adequados, então, as refeições, regularizar os horários de refeição. Ele passou a dormir quase que a noite inteira, acordava para ir ao banheiro, mas é normal para o idoso. Ele passou a ter qualidade de vida e ele passou a proporcionar a todos em volta, né, todo mundo que convive com ele, também uma melhoria de qualidade de vida. Então, é claro que a gente não está falando de melhorar a condição de Alzheimer, mas meu pai passou a ter os horários regulares, né? Então, esses 3 episódios que aconteceram pessoalmente comigo realmente me deixaram muito feliz de que eu estou no caminho certo. Quando nós falamos de iluminação hoje, que contempla os aspectos visuais e não visuais, nós estamos falando, segundo a Comissão Internacional de Iluminação, de iluminação integrativa, né? Hoje a gente fala de medicina integrativa também, né? E tratamentos integrativos, etc. A iluminação integrativa foi um termo cunhado pela Comissão Internacional de Iluminação em 2018. Antes de se falar de medicina integrativa, já existia a iluminação integrativa. E o que eu queria, então, finalizar trazendo para vocês é que não é apenas a luminária que resolve a questão da iluminação saudável. A luminária é um dos fatores extremamente importante, tanto do ponto de vista de sistemas ópticos, quanto do ponto de vista da qualidade das fontes de alimentação e do espectro da luz, né, que é, como a gente já falou, vocês vão ver de tarde, uma das alterações da norma 5101. Mas precisa ter um projeto, porque não basta nós termos uma boa luminária, nós temos um excelente espectro de luz, se a gente não tiver um projeto que calcule o ângulo de incidência da luz nas pessoas. Quer dizer, podemos ter toda a questão de segurança pública com os sistemas de iluminação,
podemos ter a apropriação do espaço público também, com a iluminação à noite, mas precisamos fazer com que essa luz noturna não traga uma informação errada para o cérebro das pessoas. E são essas as estratégias que envolvem projeto, que envolvem todos esses players, né? E aí eu estou defendendo, evidentemente, a minha classe de projetistas de iluminação. Precisamos trabalhar juntos, né? Essa sinergia é extremamente importante para termos um resultado que traga mais, como diz o nosso tema de hoje, qualidade de vida para os nossos usuários. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Eu vou usar uma expressão popular. Eu estou de alma lavada com esse painel. Excelentes apresentações. Esse é um tema que nunca... Você falou de casos particulares aí. Eu durmo mais cedo do que minha esposa, e minha esposa fica assistindo TV. Então, essa luz... Agora... Vai ter regra. Televisão. Me dá licença, por favor. Me dá licença. Diga aí a situação pessoal e particular. Boa tarde a todos. Eu sou cego, não sou surdo. Boa tarde. Boa tarde. O que o senhor defendeu ali na questão da neuro, e o senhor também com a sua esposa na TV, das regras. Eu tenho um problema hereditário, progressivo e não tem cura. Isso não estava no roteiro, hein, gente? Eu vim aqui cair de paraquedas aqui agora. E eu tenho um problema hereditário progressivo na retina, na gelatina da retina que sai um nervo óptico para o cerebelo. Era raro antigamente. Pô, que danado, tudo para mim tem que ser especial. Era especial na época, não é mais. E... eu tentei me preparar para poder passar minha mensagem aqui para os senhores. Nós estamos só no início. O ser humano vem se degenerando e o ambiente influencia. No final da minha retina, que ainda faz parte da retina, uma gelatina que sai um nervo óptico, perdendo pigmento vermelho, chamado retinose pigmentar. A influência da luz que o doutor falou ali, da iluminação. Você pega um cinema comercial, tem luzes e luzes. A Bilux, maravilhosa. Essa entidade deve ter um laboratório maravilhoso. Luzes especiais que tem reloginho, elas são caras, para chegar perto da luz natural. Porque o estudo da academia do doutor ali tem uma pertinência tamanha, esse fórum aqui tem uma grande tendência a se estender e cuidar do ser humano. A luz é vida. E eu afirmo para os senhores... prestar bem atenção que o ambiente influencia, de como a gente pode realmente se integrar essa verdadeira referência, como iniciou o colega da Bilux, a referência da luz natural. Muito obrigado a todos e desculpa. Obrigado pela intervenção, amigo. Bom, então, eu acho que nós já estamos... A Silvia, né? Eu queria até incluir aqui a fala da doutora Regina Peckelman, e eu acho que é muito importante o que a doutora Regina Marcos fala, que é a questão da iluminação artificial, que ela não faz mal só para o ser humano, é para toda a vida na Terra, né? Então, somos todos mediados pelos esses ritmos circadianos de claro e escuro, e a luz artificial afeta todo o meio ambiente, né? Toda a biodiversidade da Terra. Então, é importante que a gente entenda isso, que a gente causa impactos negativos ao meio ambiente também. Eu queria aproveitar essa fala da Silvia para dizer o seguinte: nós temos, ao longo do nosso processo evolutivo como seres, e aí vamos incluir os animais também, nós chegamos no estágio atual como resultado de adaptações ao ambiente em que vivemos. Adaptações fisiológicas, morfológicas, que têm relação com o ambiente que vivemos. Por que nós temos anatomicamente, por que nós temos essa parte óssea aqui, né, justamente na parte superior do olho, para proteger da luz que vem de cima, da luz natural, para não trazer infravermelho, ultravioleta, que poderia nos deixar cego. E de baixo para cima não tem essa proteção anatômica, né? Então, nós somos resultado do claro-escuro ambiental, todos os seres do planeta. E nós alteramos
o nosso padrão de exposição à luz por causa do ambiente construído e por causa da luz elétrica à noite. Será que em 140 anos, 140 e poucos anos de luz elétrica, será que a gente já se adaptou à presença da luz natural depois de um período, né? Só o Homo sapiens tem 200 mil anos, né? A vida na Terra, 4 bilhões de anos, enfim. Nós somos resultado disso, desse processo evolutivo que é muito longo. Em 100 e poucos anos, nós não estamos adaptados biologicamente à presença da luz noturna. E é por isso que nós temos que nos preocupar com essa luz, né, à noite, e com a falta dela durante o dia. E nesse aspecto da iluminação integrativa, como a gente coloca, nós temos esse papel extremamente importante porque o nosso comportamento mudou. A arquitetura fez isso conosco, a vida moderna fez isso conosco, então nós precisamos ter a luz segura à noite. Nós não estamos adaptados a essa luz, mas nós podemos ter essa luz para as questões visuais, de segurança, psicológicas, mas que biologicamente não atrapalha a saúde das pessoas. E dos seres, né, dos animais também, né, Silvio? Bom, cabe a mim agora encerrar o painel. Já estamos com 20 minutos de atraso, para não haver uma sequência de atraso aí nos próximos painéis. E eu não tem tempo para a gente abrir aqui questionamentos ou dúvidas com os 3 palestrantes, ou até comigo mesmo como moderador. E eu dou por encerrado aqui o primeiro painel, agradecendo ao secretário Fábio Prieto pela apresentação aí de segurança pública, e a doutora Regiane e ao doutor Rui Soares, também pelas belas apresentações esclarecedoras, e acho que depois das 2 apresentações a gente passa a ter um olhar diferente aí das coisas. O nosso fórum está sendo também online. Eu espero, divulguei a alguns clientes meus, eu trabalho com prefeituras, espero que eles estejam assistindo, porque, principalmente os gestores, os prefeitos, querem luz, querem explosão. Você citou 3 casos aí, Rui, eu tenho casos inúmeros aqui, de gestores, a gente fazer de uma forma bastante técnica, usando o software de Alux, e a gente ter que majorar em 25% a 30%, às vezes até mais, a luminosidade, né? Porque eu quero luz. Então, recentemente, uma ponte que o de Alux estava 100 watts, a luminária de LED, e nós botamos 200. Ele queria luz. Então, é muito esclarecedor aí a palestra de vocês. Eu agradeço. E vamos ao segundo painel.